Se não falar valendo, eu não começo. Valeu? Valeu. Vai. Valeu, Gred? Eu tô esperando aparecer ao vivo aqui, cara. Eu não sei fazer. Apareceu, pronto. Gritaram lá de dentro, apareceu. Então tá valendo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos hoje no nosso Papo da Bancada do Livro. Uma noite muito especial e esperada, porque a gente, na verdade, é muito fã desse cara e eu tô nervoso, cara. Eu tô nervoso de verdade para entrevistar. Hoje teve meio que uma briga, porque eu falei assim, cara, eu tenho que entrevistar o Porchat, porque se eu fosse engraçado, eu seria o Porchat. E aí, o pessoal aceitou, entendeu isso, porque assim, eu sou o cara... Fábio, deixa eu te falar, eu sou o cara das piadas ruins dentro do grupo. Vou dar um exemplo. Já me ganhou. O Eliseu, quando entrou no grupo, eu coloquei uma foto da Elis Regina com a minha foto do lado para falar que Eliseu entrou no grupo. Cara, ruim. Você já me ganhou. A ruim nesse verdade nível. é que eu nunca te vi, sempre te amei. Então, é mais ou menos isso. E aí, assim, é um prazer enorme estar falando contigo essa noite. Espero que a galera curta bastante o papo. Espero que a gente possa falar um pouco sério sobre a questão do obscurantismo e sobre algumas situações que vêm acontecendo no país nos últimos 10 anos, principalmente. E a gente, óbvio, vai entrar nessa seara, porque é o nosso tema. Mas, cara, é muito complicado a gente estar numa live com o cara do humor do Fábio Porchat e não fazer piada, não brincar um pouquinho, porque rir descompila o fígado e ajuda bastante coisa. Então, vou começar me apresentando rapidamente. Meu nome é José Marcos de Assis Couto Júnior, vulgo José Couto Júnior, porque o nome é muito grande. Eu fui eleito educador do ano em 2018 e sou sou o terceiro mais novo integrante da bancada do livro, porque depois de mim ainda entraram mais 2 pessoas para poder fazer parte desse coletivo, que tem uma proposta, na verdade, de dialogar com muita gente, de dialogar com pessoas do campo democrático, para tentar pensar a construção de políticas públicas de qualidade feita por educadores e por artistas para a educação e para a arte. Então, assim, eu acho que é um projeto muito legal e quem estiver acompanhando aí, procura a gente nas redes, porque é de apaixonar mesmo, é de apaixonar. E hoje a gente tem o prazer de falar com esse cara que dispensa apresentações, um cara que eu acompanho desde que eu vi Magricelo lá no Jô Soares, que ele tinha 18 anos, e ele fez o que eu sonhava fazer, que era entregar uma carta para o Jô Soares e entrar no meio do programa do Jô. Não à toa, eu estou com uma caneca na mão aqui, ó, do meu programa, que eu copio do Porchat. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente vai falar disso mais. Mas, por hora, Fábio Porchat, boa noite aí, camarada. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos aí pela presença. É um prazer estar sempre aqui falando sobre educação, sobre arte, sobre cultura. E infelizmente, arte, educação e cultura virou resistência no nosso país. Enfim, é preciso estar atento e forte e a gente está aqui. Então, poxa, deixa eu te explicar. Qual é a situação aqui? A gente é um coletivo, né? Esse negócio de coletivo é complicado. A gente fica... Quem é que entra, quem é que vai, quem é que não vai. Então, assim, de vez em quando vai dar um delayzinho, mas de uma maneira geral a gente vai encaixando pergunta e vai entrando uma pergunta por cima da outra. Mas sai. A gente tem 6 horas para poder falar. Está marcado aqui até 3 horas da manhã a gente vai conversar. O cara falou que pode, a gente vai. E minha mulher ficou super feliz de saber disso. Ficou, é importante. Fazer uma pipoquinha, assistir um filminho agora, eu já aviso ela que não vai ser assim. Não vai acontecer. E aí, assim, a gente quer começar conversando contigo para você falar um pouco dessa experiência, como é que foi iniciar uma carreira tão jovem como roteirista, começar tão cedo escrevendo e tendo um reconhecimento como rolou lá atrás. Como é que foi esse impacto? E eu queria, assim, aí uma pergunta pessoal mesmo. Como é que tu teve coragem, como é que foi aquela experiência de, no meio do programa do Jô Soares, tu entregar uma carta e falar assim, porra, quero falar contigo e eu quero apresentar um sketch? Como é que funcionou isso? Eu acho que eu só tive coragem porque eu não media as consequências, porque eu não fazia a menor ideia de como funcionava um programa, porque eu não tinha essa vontade nem de ser ator, nem de ir lá pedir, porque eu não fui para isso. Então eu acho que foi por isso que eu acabei tendo coragem, porque vamos fazer, vamos! Aquela coisa jovem faz muito isso. Vamos dirigir até Brasília agora? Porra, vamos! E aí, quando chega ali no meio de Minas, que tu fala, caralho, é longe Brasília. Então, acho que foi um pouco isso, assim. Eu entrei na onda, eu fui, de repente, eu fiz lá.
E foi muito importante, obviamente, para mim, porque foi ali que eu descobri o que eu queria da minha vida, que era fazer as pessoas rirem. Mais do que ser ator ou ou artista, ou sei lá o quê, roteirista, quando as pessoas começaram a rir e eu estava fazendo para aquelas pessoas rirem, eu entendi. Ah, bom, tá, entendi. É isso que eu sou. É isso que eu vou fazer da vida. Então, a minha ideia de estar... Hoje eu vejo, assim, eu assisto de vez em quando esse vídeo, fico meio envergonhado um pouco, mas fico muito feliz de ver aquele Fábio cara de pau ali, que foi mesmo, que foi pedir, que foi fazer, porque no fim das contas é um pouco no que eu acredito, assim, que se você não for fazer, ninguém vai fazer por você. Eu lembro desse, assim, quando eu vi depois desse dia, eu saí de lá e larguei a faculdade, me matriculei na escola de teatro, a CAU, aqui no Rio de Janeiro, fui fazer faculdade de cinema, aqui no Rio também. Então, eu comecei a criar e a fazer coisas eu mesmo, escrever os meus textos. Essa coisa da escrita surgiu muito para eu poder fazer as coisas que eu queria fazer como comediante, assim. Eu queria mostrar para as pessoas o trabalho. Como é que eu ia mostrar se eu não escrevesse, se eu não tivesse um texto? Então, eu comecei a escrever muito por conta disso. Eu fico, assim, olhando hoje, eu percebo que desde criança eu era ator. Eu já estava ali. É óbvio que eu ia ser comediante, é óbvio que eu ia ser ator. Mas até os 19 eu não tinha me dado conta disso, engraçado. E hoje eu penso como deve ser difícil para alguém descobrir o que quer da vida. Porque, assim, eu levei 19 anos e já achei muito. Já achei assim, caramba, olha o tempo que eu perdi. Eu vejo vários amigos que, não, com 12 anos já estava na escola de teatro e já estava lendo peças, e com 14 já estava fazendo novela. E eu pensando, caramba, com 19 eu fui estudar. Lógico que é cedo pra caramba, mas ao mesmo tempo eu penso como tem gente que até os 30 ainda não sabe o que quer, gente que até agora, sei lá, já adulto e pensa no que eu sou bom, o que eu sei fazer, o que me motiva. E eu acho que isso é a coisa que mais me encanta no ser humano. Quando eu vejo pessoas fazendo aquilo que são boas em, pessoas que conseguem desempenhar e desenvolver o dom que elas têm. Eu nem sei o que é dom exatamente, é um assunto que sempre me interessa muito, falar sobre dom. Você já nasce com ele, você não nasce, você está em você, em uma inspiração, está no sangue e tal. Eu não sei exatamente o que é dom, mas eu acho lindo quando eu vejo pessoas em sua potência máxima fazendo aquilo que elas sabem fazer de melhor, porque a partir do momento que você faz aquilo que você sabe fazer de melhor, eu acho que é a sua contribuição plena para a sociedade na qual você está inserido. Se tivéssemos apenas pessoas fazendo aquilo que nos elocupleta, né? que é uma coisa que preenche, a gente teria pessoas felizes e, como já diz o sábio, gente feliz não enche o saco. E no fim das contas é tudo isso, assim, né? Se a gente tivesse pessoas que estivessem fazendo tudo aquilo que gostam de fazer e gostam do que fazem, a gente teria uma sociedade mais tranquila, mais relaxada, menos preocupada com o cu do outro, se ele está dando ou não está dando, né? Menos preocupada com se a mulher, o que a mulher, que essas feministas, porque não pode, porque é gordo, porque é preto, porque é viado. As pessoas, elas são, nós seres humanos somos tão precários que a gente se perde no caminho nessas questões insignificantes, no sentido de que elas são pífias, mas que embarreram tanto o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, que prejudica tanto as pessoas e a vida delas. No fim das contas, se a gente conseguisse limpar essas arestinhas, nossa vida seria tão mais fácil. Tocou o interfone, meu amor. Cara, deixa eu te falar, eu fiquei tão empolgado, é a primeira vez que eu tô com um articulador, né? Para poder entrevistar alguém. E aí eu fiquei tão empolgado, mas a gente começa com poesia e a gente termina com poesia. E aí eu atropelei tudo, já te apresentei, mas foi bom você falar, porque você falou de que quem faz aquilo que gosta e faz bem aquilo que gosta,
Geralmente são pessoas felizes e essas pessoas conseguem mostrar para a sociedade uma qualidade impressionante que você vê brilho no olho. E aí foi legal você ter falado isso, porque quem ia contar poesia e quem ia falar de poesia é a nossa poetisa, uma das nossas poetisas do grupo, a Elisa Moreno. Então, assim, eu vou passar a bola para ela. É contigo, Elisa. Obrigada, Zé. Você é muito fofo, cara. Gente, escolhi para hoje um poema do Ferreira Goulart, que eu acho sensacional, que tem tudo a ver com o nosso papo, tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o dia de hoje, que é o Dia Nacional das Artes. Olha aí, que incrível. E esse poema que diz assim, chama Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? E aí, minha gente, um poema que termina com uma pergunta é tudo que eu precisava para já encaminhar essa pergunta para o Fábio. Mais uma vez agradeço aqui pela sua presença. E vou te encaminhar uma pergunta bem linkada com esse poema e com uma frase do Humberto Eco que eu gosto muito, que diz assim, ó, os livros não devem ser fonte de crença, mas de questionamento. E eu, como artista, penso muito que, na verdade, a gente poderia substituir a palavra livro, aí, que é inclusive o nosso mote, por qualquer outra linguagem da arte, né? Porque a gente pensa elas todas como irmãs. E aí, pensando na sua trajetória, né? Que é essencialmente do humor, como você é mais conhecido, obviamente, você é muito mais do que isso, mas muito projetado nesse sentido. Como é que você encara isso em relação ao humor, né? O humor como ferramenta para questionar a sociedade, para questionar os costumes. E muitas vezes, com certeza, você e o seu grupo foram apedrejados exatamente por não estarem dizendo só o que as pessoas querem, o que elas gostariam de ouvir. O que muitas vezes é associado ao humor, né? É só para você rir, relaxar, descontrair e não incomodar. E eu tenho aí uma referência foda, já vou começar a palavrão 8 horas da noite, que é o Charlie Chaplin, que é um cara que consegue assim, o máximo do que eu acredito que é humor. E eu queria saber como que é isso para você. Muito legal, muitas referências boas, né? Que lindo isso do Ferreira. Eu acho que eu vou entrar para o humor, mas antes de humor, assim, eu acho que a função do artista é questionar, é provocar, é perguntar. Eu acho sim, eu penso que o artista tem como obrigação criar o caos. Não há, e falando do humor, assim, porque muita gente pergunta do limite do humor, que eu acho uma coisa meio curiosa, porque assim, existe limite para ficção científica, existe limite para o drama, para a poesia, por que para o humor haveria de ter um limite? Mas eu sinto que o humor ele tem diversas possibilidades de tocar. É claro que é muito mais... Por que o humor enche tanto as pessoas, faz com que elas se sintam tão ofendidas? Porque ridicularizar alguém é fazer com que a pessoa seja vista mais do que só apontar. Se eu aponto e acuso alguém, a gente pode não prestar atenção, mas se eu faço uma piada e as pessoas riem daquela pessoa, imediatamente elas prestam atenção naquilo que eu estou falando. E para rir, você precisa ter entendimento sobre o assunto. Então, se você tem um entendimento sobre aquilo, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, o humor tem que fazer isso. O humor tem que apontar, tem que bater, tem que provocar e tem que fazer com que as pessoas questionem. Quando eu digo questionar, é porque para o humor não há sagrado para o humor, nem mesmo o sagrado. Nada pode ser sagrado, porque se é sagrado é intocável, se é intocável é lei, se é lei
temos que ser regidos por isso. E é muito perigoso sermos regidos por alguma coisa que nem todo mundo concorda. Hoje nós temos uma Constituição e a sociedade concorda que aquilo ali a gente precisa obedecer aquelas regras para o bom convívio nosso. Mas não é 100% da sociedade que concorda que Jesus voltou para me salvar. Não é todo mundo concorda que Oxalá é um ser divino. Não é todo mundo que concorda que Alá é o Deus soberano. Então, como é que a gente vai reger a sociedade? Como é que isso vai ser intocável se é uma coisa que para cada um significa uma coisa diferente? Então, o que eu sinto é que a função do humor é fazer isso. Eu tenho que fazer isso. É a minha obrigação, enquanto comediante e artista, questionar. E quando eu digo questionar, é perguntar, se a gente vai falar de religião, é perguntar, mas será que aconteceu assim mesmo? Será que ele reagiu dessa forma? Se fosse eu, reagiria assim? E jogar no... Até porque o importante é que as pessoas debatam, discutam, que a gente converse, que a gente aprimore as nossas opiniões. Não é nem eu te convencer da minha opinião, mas como um argumento científico. Se eu disser assim, não, eu posso voar, você vai falar, não, não pode. Não adianta, você não tem que me convencer, não adianta eu apenas querer te convencer de que eu posso voar. Eu preciso ganhar. Como assim você pode voar? Então, se eu bater a asa, eu posso voar. Não. E aí você começa a falar, mas é cientificamente impossível fazer uma coisa. E você começa a argumentar. E os seus argumentos, inclusive para a sua própria opinião, melhoram. Você consegue desenvolver melhor ainda aquilo que você já acreditava. E algumas vezes até você pode mudar de opinião e algumas vezes você pode até entender que você estava equivocado. Mas a gente precisa entender aqui no Brasil que debater e conversar não é um eterno convencer o outro da sua opinião, mas sim melhorar a sua opinião, fazer com que ela tome mais corpo, mais força. E é como uma ideia. Quando eu tenho uma ideia de um filme, eu conto essa ideia para alguém, a pessoa me questiona sobre a minha ideia. Eu rebato o questionamento da pessoa. Ela fala, porque pensa, o cara fala assim, eu pensei a ideia. É um carro que você entra e ele vai para o futuro. A pessoa fala, mas como é que ele vai para o futuro? Se você... não, é o meu carro, ele faz o que ele quiser. É péssimo esse tipo de argumento. Se eu falo assim, não, ele vai para o futuro, porque ele tem uma maquininha que você coloca ali, mas daí o carro vai para o futuro como? Não, tem um cientista que inventou isso. Tem um cientista que inventou isso, mas aí ele vai para qualquer data? Ele coloca a data. Mas e se por acaso o carro quebrar? Opa, ótima ideia. Imagina se eles viajam no tempo, chegam no lugar e o carro quebra, eles ficam presos no tempo. Então, questionamentos das pessoas que não necessariamente concordam comigo fazem com que eu melhore aquilo que eu estava pensando, o desenvolvimento daquilo que eu estava propondo, inclusive. Por isso que eu acho tão importante que a gente fale sobre tudo. O Brasil é um país onde se falava que não se discute futebol, religião e política não se discute. Quando, na verdade, é tudo que a gente discute hoje, e ainda bem. A gente precisa discutir tudo, não pode. É porque não discutimos racismo durante tanto tempo que a gente viu essa piora tão grande nesse assunto. É porque não debatemos homofobia, porque não se falou sobre machismo durante muito tempo, que temos um país machista, racista, homofóbico. Então é preciso discutir. Se o racista acha que a raça ariana é a principal, vamos discutir, vamos ganhar no debate, vamos conversar. É lógico, eu estou aqui pegando um exemplo extremo de uma pessoa imbecil e criminosa, porque, enfim... mas é melhor que as pessoas falem, até para a gente saber com que tipo de gente a gente está lidando. Porque quanto mais as pessoas falam, mais a gente entende quem é essa pessoa e mais a gente consegue combater. Quantas vezes a gente não achou que estava indo tudo bem e de repente saem dos esgotos esses monstros que estão no poder hoje falando coisas que a gente não imaginou que ainda se falasse, né? A gente se surpreende com pessoas dizendo coisas que a gente imaginou que já estavam enterradas, né? Quando a gente acha que a gente está num caminho bom de aceitação de orientação sexual, de igualdade de gênero, de repente você vê uma pessoa falando coisas, você fala, meu Deus, como é que o cara fala... Uma madeira de piroca, de repente. Não, e aí você vê pessoas falando...
por que uma cena como o cara falando você tem inveja disso aqui é importante que seja filmado e apareça? Porque essa não é a opinião de um maluco. Essa é a opinião de milhões de malucos nesse país que acham aquilo. Então a gente precisa mostrar para as pessoas que as pessoas precisam falar o que elas acham, para a gente ver que elas estão erradas, para a gente apontar que elas estão erradas e por que elas estão erradas, e para a gente vencer essa pessoa nisso, porque não se vence apenas calando. Quando você cala, aquilo cresce por dentro da terra. E quando vê, ela tomou conta de todo o jardim e você não viu, porque aparentemente não tinha nada. Mas a terra está toda Quando podre vê, por virou dentro. um mito. Olha aí. Exatamente. Quando vê, cresceu. Agora, ao mesmo tempo, lógico, quando eu digo dar voz, né, não é para que eu quero que essas pessoas estejam empoderadas e podendo dar essa opinião, mas eu quero que elas tenham a possibilidade de se fazer ouvir, para justamente eu poder localizar onde está o inimigo, né? Isso aí. Arrasou, obrigada. Bom, acho que é isso, a gente ter a percepção e conseguir dialogar, mas às vezes é muito estranho isso, porque existem algumas situações, você falou da questão do sagrado, né? Que é tão sagrado para uma pessoa e não faz sentido nenhuma para outra. Eu sou professor de história e eu falava muito isso nas minhas aulas, que assim, eu lembro que uma vez que rolou que eu estava na escola e a galera quis puxar um Pai Nosso e aí alguém argumentou, mas o Pai Nosso é uma oração universal. Aí eu falei, não, na verdade é uma oração para 1/3 da população mundial, tem 2/3 que não acreditam naquilo. Então a gente precisa, na verdade, entender, precisa respeitar e precisa compreender as multiplicidades. E aí, assim, às vezes a gente utiliza o humor como um mecanismo para poder entrar e debater, né? Então isso eu acho muito interessante, porque eu falo muito para os alunos, para você fazer uma piada, você primeiro tem que entender sobre o assunto para depois fazer a piada. Você não faz a piada solta. E às vezes a gente pode não entender e algumas pessoas acham que pode passar de limite, enfim. O Eliseu tem uma pergunta que vai nessa linha, que vai um pouco nessa linha, eu acho que ele pode complementar melhor do que eu. Bom, Fábio. Tudo certo, Eliseu? Primeiro, eu colocar isso no meu Instagram. O pessoal brinca muito que eu sou parecido com você, porque eu falo muita bobagem. Eu vou tentar ser mais sério aqui, mas sempre falam isso para mim. E quero dizer, Zé, não é engraçado falar que uma pessoa foi magra um dia e deixou de ser magro, que isso é muito chato. Né, Fábio? Não é bonito falar isso, a gente não gosta. Tá vendo, Zé? Eu sou psicólogo, psicanalista. Sou gordofóbico em desconstrução. Ótimo. Eu sou especialista em orientação profissional e o Fábio estava falando disso no começo, da escolha, e isso é uma pauta importante para a gente aqui da bancada, porque hoje 80% dos jovens que passam no Enem nunca vão trabalhar naquilo. A gente tem aí uma evasão enorme. Uau, eu não sabia desse número não, que impressionante. Metade desiste dos que passam, né? Dos que passam, metade desiste depois do curso, 54% depois de formados. Até em medicina, 1/4 dos médicos formados não vão trabalhar na área, porque a escolha profissional é feita de uma maneira muito confusa, muito fantasiosa. Aí eu acho que é assim. Eu acho quase uma sacanagem pedir para uma criança de 17 anos dizer o que ela quer pro resto da vida. Eu acho assim uma maldade quase. Não é quase, não. É uma sacanagem. A gente tem estudos que falam que a idade ideal para fazer uma escolha dessa é em torno de 24, 25 anos de idade. Em poucos lugares, são como o Brasil, que se escolhe tão cedo. São 370 cursos superiores diferentes, e o cara tem que escolher engenharia, saber qual engenharia, e ainda mais quando é uma carreira artística, como é que se vira humorista? Como é que eu começo essa carreira? Tem que fazer artes cênicas, isso é uma coisa que no meu consultório aparecia muito. Mas eu acho que é uma coisa que é legal, se você puder falar mais sobre isso, mas eu entrei aqui para falar de outro assunto. Eu fui responsável pela criminalização da homofobia no Brasil. Fui eu que processei o Congresso Nacional por omissão diante da morte dos LGBTs. Eu sou um ativista LGBT. Há pouco tempo também a gente garantiu, também na Justiça, o direito de doar sangue. E um debate que vem muito com a gente é essa questão do humor, do limite do humor. E eu me lembro que muitas vezes vocês no Porta dos Fundos já foram criticados, já esse humor atacou uma minoria, porque eu acho que o humor é uma excelente ferramenta de lidar com os poderosos. Quando você questiona uma instituição fabulosa e grandiosa como a igreja, ou como igrejas, ou como governo. Mas quando a gente está falando das minorias, ela
faz. Você falou muito bem, ela aponta. E se eu aponto uma travesti, se eu aponto um gay afeminado, eu coloco ele na ponta da morte. São pessoas que ainda morrem por sua orientação sexual, por sua identidade de gênero. Quando a gente estuda lá o nazismo, a escala de Allport mostrava que o humor foi o começo da destruição sobre os judeus, as piadas sobre os judeus, sobre como eles guardavam dinheiro. Quer dizer, o humor ele pode criar um campo do ódio. Então, será que esse não seria um limite do humor? Quer dizer, o humor que abre, não que o humor ele mate diretamente, mas ele afia as lanças que vão matar essas pessoas. De cada 8 suicídios de jovens no Brasil, 6 são jovens gays. E muitas vezes por causa das piadinhas nas escolas, por causa da homofobia que parece ser engraçada. Enfim, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Eu tenho uma série de questões assim. Eu acredito que a sociedade tinha que evoluir e se educar a tal ponto de que ela decidisse não querer fazer esse tipo de piada, mais do que proibir ou não proibir. A democracia tem como disse Ciro Gomes, as delícias da democracia, né? A democracia ela existe para que a gente defenda quem a gente odeia. A gente tem que defender o imbecil, que para a gente, né? A gente é sempre um idiota de alguém. Então, e a gente sempre tem alguém que a gente considere o babaca, o imbecil. Não pode fazer piada com gordo, com preto, com gay, com mulher? Pode. Pode. Ah, mas pode fazer piada preconceituosa? Pode. Eu não faço, eu não quero fazer, eu escolhi não fazer, não me interessa fazer esse tipo de piada, eu não rio mais disso, a sociedade está evoluindo. No momento que você fala não pode, é claro que a piada contribui para o preconceito se perpetuar, mas no fim das contas, assim, eu vou tentar fazer, eu vou chegar na minha defesa, tá? Parece que eu estou dizendo que o legal é fazer piada preconceituosa, mas não é isso não. Mas no fim das contas é aquela frasezinha, quem mata, é uma frase horrível que as pessoas, não é a arma que mata pessoas, são as pessoas que matam as pessoas. Mas é claro que é através da arma, enfim, piada é um pouco a mesma coisa, assim. Proibir a pessoa de fazer a piada não vai matar a homofobia, não vai matar o racismo, não vai matar. É claro que a piada ajuda isso a se sustentar, mas não é isso. Eu acho que o canhão está virado para o lado errado. A gente tem que virar o canhão para educar a sociedade, para ela nem pensar em fazer uma piada como essa. Eu, por exemplo, hoje, Fábio, olha, vai ser muito difícil você me ver fazendo uma piada sacaneando gay, de um jeito que os gays me odeiam. Eu vou ter errado muito, voltado muito a umas raízes muito homofóbicas, da onde eu já vim, da onde eu já vivi, assim, porque eu, como pessoa, fui lendo, fui ouvindo, fui entendendo, fui evoluindo, a ponto de não ter mais sentido, não tem nexo eu contar para você a piada do crioulo, da bichinha e da loura burra, que é um negócio muito louco. É claro que eu não estou dizendo aqui incitação do ódio, da violência. Estou falando aqui de outra coisa. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente tem que tomar cuidado com o não pode. Não pode fazer essas piadas. Porque o não pode é perigoso. A tal da primeira emenda americana da liberdade de expressão, ela tem que ser muito importante para a gente aqui, ela tem que ser muito sagrada. A gente tem que poder... A gente tem que optar por não. Eu acho que essa é a evolução da sociedade. Eu acho que a gente tem que ter pretos no alto comando, a gente tem que ter mulheres, igualdade de gênero, ganhando a mesma coisa em altos comandos também. A gente tem que... na educação das pessoas que a gente tem que começar. Eu acho que a gente não tem que começar pelas piadas. Eu acho que muitas vezes... É claro que a piada é um reflexo desse preconceito que vem sendo criado. E é uma coisa que dissemina e que perpetua esse tipo de coisa. Mas a sensação que me dá é que se ficar batendo em não pode fazer piada, não vai resolver o problema principal e vai resolver um problema secundário,
que claro que é importante, é isso que você falou, fazer piada com... eu lembro de uma série em que um cara fala assim, antigamente... Antes é que era bom, antigamente é que era bom. E aí uma mulher fala, sim, era bom se você não era preto, gay, nordestino, mulher, trans. Eu acho que era bom para o homem branco hétero cis. Né? Bom muito assim, numa cabeça muito torta, porque obviamente é muito ruim quando 90% das pessoas estão fodidas e 10 estão em condições. Isso não é bom nem para os 10, e os 10 estão começando a se dar conta. Acho que uma pandemia, quando vem, a gente percebe desigualdade, a gente percebe como as pessoas não têm nada, como os privilégios se gritam. A gente vê, opa, então quer dizer, interfere na minha vida. A gente está num momento, quando eu escrevo a série Homens, por exemplo, é uma série para mostrar para o homem hétero que o machismo faz mal para ele. É claro que faz mal para a mulher, porque ela é a que é prejudicada, é o gay que morre, é a mulher que apanha e morre. Mas se o homem hétero entende que também não é bom para ele, aí é que ele começa a querer mudar as coisas. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que eu, Fábio, não acho graça, não faço piada, tento bater no opressor e não no oprimido. Acho que a gente tem que incluir as pessoas nas piadas. Sim, acho que pode. Mas pode ter piada de preto? É lógico, pode. A gente tem que excluir pessoas, a gente não tem que ter peninha de ninguém. Mas pode fazer piada com deficiente, Fábio? Lógico que pode. O que eu não acho humano, o que eu não acho digno, o que eu não acho que vale como a evolução da minha sociedade é eu rir de uma deficiência, eu ri do sofrimento. Isso não acho graça, não quero propagar. Mas isso atinge, tem um público. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais para a educação da sociedade. E quando eu falo educação, vocês sabem isso muito bem, mas muita gente fala assim, mas educação é ler, escrever, é fazer conta. Claro que isso é educação também, ainda mais num país que as pessoas não sabem, que só sabem escrever o próprio nome e mal e porcamente, né, que ninguém lê. Mas a gente precisa de educação para eu poder debater, para eu poder conversar, para eu poder chegar... Hoje eu, Fábio, você vai dizer que eu não preciso mais de educação, que eu já sei ler e escrever? Não, eu preciso muito de educação. Educação todos os dias. Eu preciso ser educado para lutar contra racismo, eu preciso ser educado para lutar contra machismo, homofobia, eu preciso ser educado para me desenvolver, para aprender, para tratar melhor, para evoluir, para saber que o mundo do passado já não é o mundo de hoje, que já não é mais o mundo dali do futuro. Eu preciso estar em constante evolução e por isso eu preciso estar em constante aprendizado, que é educação nesse sentido. Então, tudo isso para dizer que temos que tomar cuidado com o pode e o não pode, porque não pode hoje, se deixar o Bolsonaro decidir o que pode e o que não pode, acabou a nossa vida. Assim que, como para o bolsonarista, se deixar o Lula, sei lá, para infelizmente fazer essa diferença, embora, enfim, decidir o que ele queira, eles vão ficar chateadíssimos também. É aquilo que eu disse da religião lá atrás. Se eu que sou ateu, tiver que seguir os dogmas de uma igreja, não tem nexo, não faz sentido. Então, mas as igrejas todas têm que poder fazer, têm que poder dizer, têm que poder acreditar. A gente tem que ficar sempre de olho como sociedade para, na nossa evolução, conseguir impedir pessoas de incitarem ódio, de falar coisas do tipo... gay tem que morrer, tem que bater, isso é falar que homossexualidade tem cura, porque daí começa a virar um outro lugar, um outro caminho. No fim das contas, assim, não é o humor que muda o mundo, são políticas públicas que mudam o mundo, são as pessoas lutando por melhoras na sociedade que mudam o mundo. Eu acho que o humor tem que acompanhar, tem que avançar. E o que eu acho, assim, eu fico muito triste quando eu vejo um comediante, um artista falando, mas antigamente os trapalhões faziam piada. Mas sério que em 2020 você quer lutar por fazer a piada que o Zacarias fez em 72? Eu acho isso triste. Eu, como artista, eu quero fazer a piada de 2030, a piada que não foi feita. Eu não quero rir de um negócio que lá no passado riam. Não, vamos evoluir. O artista tem que ser aquele que olha para frente.
A gente tem que olhar o que está vindo acontecer. Eu gosto muito de usar essa metáfora que, para mim, o artista é a nossa tia-avó que está um dia lindo de sol lá fora e ela fala para a gente, fecha a janela que vai chover. Aí você fala, pô, tia, não vai chover, tá sol. Aí dá 1 hora cai um tornado, né? Aí você fala, como é que ela sabia? Ela sabia, meu amor. Ela é experiente, ela sentiu, ela percebeu, doeu o joelho dela, ela já viu aquele vento vir muitas vezes dali do sudoeste. Ela. É isso, o artista tem que ser essa pessoa. O artista, quando tá todo mundo no sol, ele tem que falar, minha gente, vamos botar um agasalho. Porque ele tem que ver o que ninguém está vendo. Ele tem que dar aquilo que ninguém está vendo. Ele tem que olhar para o que está acontecendo nesse momento e não no passado, não o que foi feito lá, ou olhar para o passado, mas justamente para pegar o trampolim para frente, não para ficar voltando e fazendo aquilo lá, para entender o que a sociedade está precisando, para onde a sociedade está caminhando e como a gente está vendo esse avanço da sociedade. Então, eu, como artista hoje, não quero fazer piada que reforce preconceito. Outro dia a gente fez no Porta dos Fundos uma piada, fomos acusados de gordofóbicos. E a gente falou, não, pelo amor de Deus, claro que não. Gordofóbico tem nada a ver, a gente leu o texto, não lê, não tem nada de gordofóbico. A gente viu o vídeo e a gente viu que a gente escalou um ator gordo para fazer aquele vídeo. E de boas intenções o inferno está cheio. A gente pode não ter querido ser homofóbico, mas a gente acabou sendo pela escalação. Mas o que aí você pediu desculpa para as pessoas gordas? Não, a gente pediu desculpas por estar disseminando preconceito. Não é isso que o Porta quer, não é isso que me interessa, não é isso que eu... Pode fazer piada com gordo? Olha, poder pode, acho triste, mas poder pode. Agora, assim... Eu digo triste no sentido de ridicularizar o gordo. Acho triste, acho bobo. Mas pode, claro que pode fazer piada com o gordo, pode fazer piada com ele inserido. Eu tenho certeza que ele vai rir também. No final das contas, a gente ri com piada. É porque é isso, a diferença é... Outro dia alguém falou, Fábio, você fica fazendo piada com religião, você ia gostar que eu fizesse piada com a sua mãe? Eu falei, não, mas pode fazer. Mas não ia gostar, mas não quero que você goste. Não quero que você... Eu quero... Entendeu? Essa que é a questão. Então, lá no Porta, quando a gente pediu desculpas muito por isso, porque a gente estava disseminando um preconceito mesmo sem querer, mesmo sem se dar conta, tanto é que relançamos o vídeo com outro ator e ele funcionou igual, deu certo igual, não teve questão nenhuma, só porque mostra que a gente, como a gente tem que ficar atento a cada pedacinho. Não é só escrever o texto, é na realização, é fazendo, é editando, é lançando, é a legenda que vai ter no vídeo. Tudo pode acabar derrapando. E é isso, está muito na gente. Deixa eu só fazer uma parte. As mulheres travestis no Brasil têm expectativa de vida de 35 anos de idade. E muitas vezes um homem sai com uma mulher travesti e se sente no direito de matar. Em alguns países, inclusive nos Estados Unidos, isso era legitimado. O homem dizia que foi pânico homofóbico. Ele não sabia que era um homem, se dizia de pânico homofóbico. Você não sabia que era um homem, já julgando, e ele era inocentado de matar uma mulher por causa disso. Isso é um dos maiores motivos de morte. Então, o recorte que eu estou fazendo do humor é esse. Quando alguém faz uma piada sobre o cara que entrou numa boate gay, beijou uma mulher e não sei se era bem uma mulher, ali eu estou falando diretamente da vida dessa pessoa. Acho que é um pouco diferente da piada com gordo, piada com velho, de pessoas que não vão morrer imediatamente por causa desse horror. Mas os gordos se suicidam também por conta disso, porque eles são humilhados constantemente. Eu acho que no fim das contas, lógico, a gente está falando, é porque não dá para comparar sofrimento, nem existe isso, nem é justo. Mas, de um modo geral, qualquer tipo de preconceito é isso. É ruim para a gente como sociedade. É ruim para... e ainda mais assim, mas eu não posso fazer piada com preto? Não, deixa o racismo acabar. Deixa parar de matar os negros todos, deixa eles ficarem na sociedade empoderados tal qual os brancos. Aí quando tudo isso tiver equiparado certinho, aí tu vai lá e brinca pra caramba, porque daí você tá conseguindo dar poder e voz a essas pessoas para elas se defenderem, para elas contra-atacarem. Se essa pessoa quer calada a vida inteira, com essa pessoa não tem armas para se defender. É quase... E não estou dizendo aqui, coitadinho, peninho, ou não tem força. Estou dizendo só no sentido de privilégio mesmo, de estrutura de sociedade que foi feita para mim.
O mundo foi feito para mim. Então, Fábio, a gente, na verdade, acaba debatendo muito a questão e eu acho que é importante. Eu discordo de algumas coisas que você falou, acredito que tem gente que também discorda, mas isso é saudável para caramba a gente poder dialogar. Agora, é impressionante como, às vezes, a gente tem uma perspectiva de quem que a gente vai fazer piada, de quem não vai fazer piada, mas, às vezes, a gente toma pancada de quem a gente imagina que possa fazer a piada. Como é que eu vou dizer isso? É óbvio, e assim, quando eu falo da questão do discordar, eu tenho as questões com as minorias, enfim, e sigo um pouco a linha do que tu fala, que a gente evoluiu, mas eu acho que eu entendo que eu, pelo menos eu tento me policiar, porque assim, esses dias eu estava contando para minha esposa que quando eu tinha meus 10, 11 anos de idade, eu sabia umas 60 piadas de preto. Sabia todas, todas, todas. E eu falava que ele achava uma graça tremenda. E se eu me visse falando o que eu falava com 10, 12 anos, eu me ia achar muito idiota, muito escroto. Então, assim, eu acho que é isso. Eu entendo também que tem essa perspectiva. Então, aí perfeito. Ó, você parou de fazer essa piada porque foi proibido fazer essa piada? Não. É isso. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. A gente parou de fazer essa piada porque não tem mais sentido emocional, fazer essa piada. Não tem mais lógica. Você é um animal se você faz um negócio desse. claro. E aí, assim, mas é Zé interessante. não é a média das pessoas. O Bolsonaro foi eleito em programas de humor. 54 milhões de pessoas pessoas a acham piada graça. homofóbica. E ele Concordo. chegou ao poder. É. Eu acho que essa ilusão de que a gente vai chegar num patamar onde os Está preconceitos... muito longe, né, Eliseu? Eu, como psicanalista, eu entendo que não é do ser humano. Segregar o outro é natural do ser humano. A gente quer... O primeiro objeto, a primeira coisa que uma criança aprende quando nasce é que ela tem que ser amada. Eu tenho que convencer aquele objeto outro, mamãe, a me amar tanto que ela vai gastar 20 anos da vida dela cuidando de mim. E esse amor que fica no nosso inconsciente é eu quero ser mais amado que os outros. Então, esse sentimento segregacionista, eu quero ser especial, é natural de todos. E faz com que seja natural do ser humano, infelizmente, dessa construção, separar os gordos, os magros, os pretos. Agora, alguns grupos morrem nessa segregação, são violentados nessa segregação. A gente tem uma população que não chega aos 40 anos, não é um grupo como outro qualquer, né? Não é alguém que tem depressão, que fica triste, que fica chateado. E acho que o bolsonarismo e essas pessoas que chegaram ao poder eleitoralmente, porque eu acho que sim, a sociedade vem avançando, e eu acho que o Fábio falou bem sobre isso, o papel que a educação tem, o papel que a cultura tem, né? Hoje a gente tem novela na Malhação com gay aparecendo, tem a Pablo Vittar fazendo show, a gente tem um avanço cultural que incomoda as pessoas que ainda querem fazer piada com as minorias. Mas eu acho que a gente tem que pensar em algum limite, porque nem todo mundo tem essa clareza de dizer, olha, essa piada não tem graça, porque, infelizmente, para muita gente tem. Eu não vou citar aqui humoristas que fazem a sua carreira em cima de piadas absolutamente cruéis e destruidoras de vida. O meu medo é só, a partir do momento que botou um limite, já não é mais democracia. O limite é o crime. O limite é o que está na Constituição. Se a gente te proíbe de dizer isso, não porque está na Constituição, porque é crime, mas porque isso influencia, e aí começa a dizer quem é que está botando esse limite. Hoje é você, amanhã é o Bolsonaro que bota esse limite. Não dá para ter. Racismo está na Constituição, é lei 7716. Racismo está na Constituição. Entra em injúria racial e... Totalmente, lógico. Então, pronto. Então já está defendido pela Constituição. Lógico, a lei brasileira, a justiça brasileira é o inferno. Não foi hoje que foi condenado o rapaz? Porque pela cor dele ele era criminoso? Enfim, então é assim, é um juiz, né? A gente está falando de uma pessoa em alta instância que deveria condenou. ter uma percepção diferenciada, né? Acho que tem uma discussão muito importante que o STF fez, que é justamente entre liberdade de expressão e crime de ódio. Assim, a gente tem uma diferença muito grande da jurisprudência americana, que coloca a liberdade de expressão como um máximo, enquanto no Brasil a liberdade de expressão ela acaba quando ela fere a dignidade humana. Isso é uma decisão já de 1997 do STF e que vem pautando toda essa discussão em cima das minorias. Acho que é isso, e é curioso, porque a gente, na verdade, e eu entendo, eu acredito que todos que estão nessa live, né, que estão nesse bate-papo aqui, acabam se preocupando muito, quando a gente fala do limite do humor, a gente fala das pessoas que são desprivilegiadas e das pessoas que efetivamente podem se ferir por conta disso. Mas é curioso, porque a gente vem vivendo um projeto de poder
aonde aqueles grupos que sempre tiveram o poder e que hoje em dia estão, aliás, continuam no poder, são as que mais se incomodam com esses vídeos, ou minimamente, ou na verdade, acabam repercutindo. E aí a gente tem a questão do que rolou com Porta, da galera que fica revoltada com o vídeo do Natal, da galera que fica revoltada com um vídeo que fala da questão da religiosidade. E a pergunta do Igor vai muito nessa linha, assim, de falar desse crescimento de uma sociedade que é pautada em cima de uma lógica onde o branco, o hétero, o cis, é ele que, na verdade, que deveria ser o padrão, né? Então, não abre muito espaço nem para a gente imaginar, como você falou, do canhão para um lado ou para o outro, né? A gente ainda está muito engessado por conta disso. E aí eu acho que o Igor vai falar um pouquinho melhor sobre essa questão desse projeto de poder que vem rolando. Vai, Igor. Se tu me deixar falar, né? Dessa, né? Tu já deu um spoiler de meia pergunta, meu irmão. Pô, cara, esse aqui, aí é foda, Maurício, brother, eu levanto. Olha só, esse foi o cruzamento do Mazolinha pro gol do Maurício, mesmo em 89. Olha só. Prazer, Fábio. Muito obrigado por estar aqui com a gente na bancada do livro no dia de hoje. É um prazer enorme, né? Estar com você aqui, depois desse 1 mês, 2 meses te enchendo o saco para a gente fazer esse encontro. Eu queria fazer, na verdade, várias perguntas, eu não tenho tempo, porque tenho os outros articuladores para falar. A gente sabe que... Eu vou me apresentar primeiro, eu sou o Igor, sou professor de História da Rede Municipal de Ensino, sou pai do Samuel, esposo da Daiane, sou coordenador do Pré-Vestibular Social da Portela, tenho um projeto de cinema nas salas de aulas da prefeitura, chamado Cine Escola. Os filmes dos meus alunos estão rodando os festivais aí, então, Festival de Taguatinga, de Caiacó, enfim. A gente sabe que a arte transforma, né? A arte e a educação, nesse momento, elas são 2 pilares que são atacados frontalmente por um projeto de poder que, assim, muitas das vezes a gente se exime de dizer isso, né, com medo das retaliações, mas é um projeto de poder em nível executivo federal, municipal, estadual, que é um projeto de poder miliciano neopentecostal, né? Eu queria saber de você, enquanto artista, né, como que você vê a arte e a educação, né, conseguindo fazer com que a sociedade ela seja transformada, né? Eu olho para o trabalho que eu desenvolvi, eu olho para o trabalho que o Zé desenvolveu lá, que ele ganhou o Educador Nota 10 em 2018. Essas boas práticas que a gente faz nas salas de aula e que contemplam muito poucos alunos, né? Eu costumo dizer que o projeto do Cine Escola ele atingiu 50 crianças, né? Mas ele deveria ser política pública, como você comentou, né? Políticas públicas para 650 mil crianças dentro do município do Rio de Janeiro, né? O audiovisual, a questão das festas literárias, são coisas que deveriam ser para todos e não para poucos, né? A gente teve aí, nesses últimos dias, o Posto Piranga, que não sabe de gasolina, falando sobre taxação de livro, né? Então, eu queria saber de você, como é que você acha que a posição tanto de artistas, né, quanto de educadores, nesse momento de pandemia, né, e pós-pandemia, para que a gente consiga, de fato, plantar uma semente, né, para superar todo esse obscurantismo e negacionismo. E aí, queria só fazer uma colocaçãozinha, antes de terminar minha fala. Cara, eu acho aquele seriado foda. Para todo mundo que eu conheço, eu falo para assistir Homens, porque o processo de desconstrução, eu ia tocar nesse assunto e ia te perguntar como é que foi bolado isso na tua cabeça, né? Que é um processo porque assim, a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, misógina, em que as mulheres, os homossexuais, os negros são atacados diariamente, né? E aí vocês fazem um projeto que tem 4 héteros, né? E sim, são 4 héteros babacas, né? Que é o típico do hétero, né? Porque a gente é babaca, né? E aí eu falo enquanto processo de desconstrução. A gente é babaca e a gente fica tentando se desconstruir todos os dias. E aí, cara, o teu personagem, né? Vai passando por um processo, né? Que ele acaba desencadeando nos outros 3 um processo de transformação, né? Que ele acaba sendo um polinizador, né? Desse processo de desconstrução. Queria que você falasse um pouquinho desse seriado, porque a galera, tem muita gente assistindo no Facebook,
né? E é um combate a essa heteronormatividade, a essa questão do machismo, do patriarcado, que eu acho muito importante ressaltar também. Pô, que bom que você gostou. Homens é uma série que quando eu tive essa ideia, as pessoas ficaram apavoradas. Elas falaram, peraí, mas em 2019 tu vai lançar uma série chamada Homens com 4 héteros, é isso mesmo? De novo. Você vai reiterar? Eu falei, calma, gente, mas é justamente para sacanear isso. Eu falei, o meu lugar de fala é esse, então eu quero me colocar aí nesse lugar. Porque no fim das contas, aqueles homens ali retratam a maioria dos homens héteros no Brasil. E, não, e o que eu saquei, assim, eu entendo de homem branco hétero babaca, eu entendo bem disso, é o meu lado. E eu sinto, você pode fazer o que você quiser com o homem branco, mas você fala que ele está errado e que ele tem que aprender uma lição, ele fica, não, eu sei o quê? Dedinho pro alto, sabe com quem você está falando? Homem branco odeia aprender lição. Mas a gente precisa chegar neles, a gente precisa fazer com que eles, e eu estou me colocando aqui dentro deles, entendam o que está acontecendo no mundo. Tanto é que o subtítulo é Homens, o mundo mudou, eles ainda não. Essa é a ideia. Então, o que eu saquei é que não adianta eu querer lacrar para o homem branco, porque o homem branco vai achar que é mimimi, o homem branco vai falar que não, racismo não é isso tudo, é feminismo, essas mulheres são muito loucas. Eu gosto sempre de usar também a metáfora do vermífugo, quando você tem que dar para o teu cachorro vermífugo. Se você dá na boca dele, ele cospe, ele não gosta, o gosto é ruim. Então você pega um bolinho de carne, tu bota o vermífugo lá dentro, a maçaroca, dá, ele come feliz e contente, ele perde os vermes e tudo, ele nem sabe o que aconteceu. Com a série eu tentei fazer um pouco isso, pegar o machismo, que é o meu vermífugozinho, colocar ali dentro do meu bolinho de carne, que é Rafael Portugal, vestido de piroca, eu fazendo sacanagem, falando, Gabriel Luchá falando as bobagens dele, e dá para esses homens todos que assistem, que dão risada, que acham engraçado. Então, acima de tudo aquilo ali, para mim, tinha que ser engraçado. E dentro dessa graça, o cara ri e fala, pô, pior que é mesmo. Pior que a gente faz isso mesmo. Porque se eu começo a me ridicularizar, se eu coloco ali, olha que atitude imbecil, olha como eu fui idiota, olha como a gente faz isso, o cara que está assistindo olha e fala, rindo, mas ele mexe, ele sente lá dentro, porque ele está assistindo com a mulher dele, ele está assistindo com a namorada dele, ele está assistindo com a irmã dele, com a mãe dele, que vai falar, tá vendo? Olha isso aí que vocês fazem. Porque muitas coisas a gente nem sabe que a gente faz errado. Pensando assim, homem. Então, o homem hétero. O homem hétero faz uma série de coisas com mulheres, além das coisas óbvias que ele sabe que está errado. Tem coisas, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida de man-explaining, man-interrupting, né? Que é o homem que explica para a mulher aquilo que ela já sabe, ou que interrompe a mulher e não deixa a mulher falar e tal. Bom, eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. Então, eu, como homem, diria, não, isso não acontece. Imagina, gente, peraí, será que acontece mesmo? Mas estão todas as mulheres do mundo dizendo que o homem faz isso, eu acho que vale a pena a gente prestar atenção que talvez a gente esteja fazendo isso. Então é um pouco isso. Muitas vezes a gente não percebe. O homem mesmo, quando ele fala entre uma mulher que ele fala agora sim o ambiente está lindo, ele não entende isso como machismo. Ele não entende que isso coloca a mulher no lugar de objeto, como sendo bonita é a qualidade dela, é um pedaço de carne que eu vou comer. Ele não entende. A cabeça do homem hétero, ele elogiou ela. Eu falei que você é bonita. Como é que você fica bravo se alguém fala que você é bonito? Né? Se eu tô aqui, alguém fala assim, Fábio, você tá bonito hoje, eu não vou ficar bravo com você, eu vou falar, poxa, obrigado, coisa boa. Então, por que se eu falar que a Paloma tá bonita, que a Elisa tá bonita, a Caroline aqui, bonita, ela veio para embelezar, por que eu tô sendo errado, gente? Então, isso, são essas pequenas coisinhas, porque eu não tô falando ali pro homem estuprador e que mata mulheres no parque, eu tô falando pro homem que não se enxerga como machista, para o homem que acha que, não, mas isso é do homem. O homem é assim, porra. O homem trai mesmo. O homem, quando passa a mão na bunda, porque é isso, porra. É do homem, é do bicho animal, o homem. Se a gente começa a falar com essas pessoas e essas pessoas começam a falar, é mesmo, e começa a ver que eu estou ridicularizando, que ser assim é ridículo,
talvez ele comece a repensar. Lógico, mais uma vez, não é a minha série que vai mudar a humanidade, mas eu posso ajudar a preencher um buraquinho, preencher uma lacuninha. Eu posso gerar uma conversa, posso gerar um debate. Eu posso fazer com que a mulher dele fale isso. Eu posso fazer com que ele pergunte, mas é assim mesmo? E a mulher fala, porra, assim mesmo? Quando eu peço comida aqui, eu tenho que vestir um casaco, a burca para receber o homem na porta, senão ele acha que eu estou dando em cima dele. O homem vai receber uma comida na porta, ele vai de cueca. Fala, rapaz, pega a comida e vai embora. Se a mulher chega de calcinha e sutiã para receber o homem que está entregando comida, ela é estuprada. Porque na cabeça do homem ela está dando... Então, assim, esse tipo de coisa que o homem fez... Rapaz, nunca tinha pensado nisso. É verdade mesmo. Então, são essas coisas que eu acho importante estarem na comédia. E eu acho que aí também meio que já entra naquela tua primeira pergunta um pouco. De que forma a gente consegue, com a cultura e com a arte, modificar, questionar. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que... Por isso que eu acho que o artista que é interessado e que é realmente um questionador, um cara que está se questionando, inclusive, ele está interessado em colocar coisas na mesa para a gente debater, para a gente curtir. Inclusive, é uma pena que a gente tenha uma cultura do cancelamento assim, dessa forma, porque, inclusive, é importante que o artista erre. A gente tem que errar, a gente tem que falar. É claro que, mais uma vez, estou falando aqui de erros, não erros do tipo tomem cloroquina. Fora que não é nem artista, mas eu digo assim, não é um erro que eu te induzo à morte, mas eu tenho que poder falar umas coisas erradas sem que me matem, sem que me cancelem, sem que eu não tenha mais voz. Eu tenho que poder, afinal de contas, errar é humano, errando que se aprende, é tentativa e erro. Quando a gente é criança, a gente faz um monte de coisa, a gente é adulto faz um monte de coisa que a gente vai aprendendo. Então eu tenho que poder errar também. Eu tenho, como artista, propor passar um pouco do limite. Eu tenho que poder falar uma coisa que as pessoas falem, não, Fábio, aí é nada a ver. Ah, bom, aqui é nada a ver, que bom, então eu já sei que por aqui eu não vou mais, vou então por aqui. Por isso que eu tenho, como artista, eu tenho que estar atento, olhando, prestando atenção. Não posso ter certeza. O artista não tem que ter certeza. O artista tem que ter dúvida. O artista tem que não saber direito. E ir falando, é aqui, gente? O povo, que é isso? O que você fez aqui? Então eu vou aqui, é aqui. Meu Deus do céu, como assim? A gente tem que ir atirando para todo lado. Tem que ir arriscando, tem que ir ousando, justamente para a sociedade, porque no fim das contas a cultura é que vai carregando a sociedade para o lado que ela quer. É por isso que o Bolsonaro mata a cultura do país. É por isso que o artista é inimigo do Bolsonaro, quer dizer, e o Bolsonaro é inimigo do artista. É por isso que o Bolsonaro não governa, ele se vinga, porque é de esquerda, porque ele sabe que é a educação e cultura que moldam a sociedade, que levam a sociedade, que encaminham ela, que vai falar, é o cachorro que guia as ovelhas, tudo. Porque é a gente que fala, esse é o caminho, é por aqui, ó, gente. Não pode mais ficar fazendo piada de preto, porque não é assim, isso é racismo, eles morrem, eles não conseguem. Ah, é, gente? Ah, não sabia não. Ah, tá bom. Mas o que é racismo? Eu até falo brincando, assim, que tem... Que o homem branco tem muito isso, né? Ele sabe a fórmula de Bhaskara, ele sabe sobre as teorias do Einstein, mas ele fica muito... mas eu não sei se fala preto ou negro, eu não sei. O racismo, ele não sabe nada. Ai, meu Deus, eu não sei como é que fala, mas ele sabe coisas profundíssimas. Ele sabe quantos cavalos tem no motor do carro e como é que funciona o motor a combustão. Mas como é que trata o outro ser humano? Ai, meu Deus, como é que fala? Ai, que não sei fazer. Então, nesse sentido, a obra de arte tem esse poder, tem essa potência. É claro que, ao mesmo tempo, eu acho que, falando de comédia, acho que tem a comédia que a gente faz para lembrar as pessoas do que está acontecendo, para a gente falar, ó, machismo, racismo, ó, governo, ó, corrupção, ó, homofobia, mas tem a comédia também que faz a gente esquecer e que também é muito boa. Porque se a gente passar o dia inteiro sabendo que no Brasil morrem 70 mil pessoas assassinadas por ano, que a taxa de 8% a taxa de conclusão desses inquéritos todos, que morre mais de 1.000 de Covid. Uma polícia que mais mata, a polícia que mais morre, a travesti no Brasil tem 35 anos. Se a gente ficar pensando nisso a cada
toda hora, a gente não sobrevive, porque é insustentável a maldade humana e como a nossa sociedade ainda é horrível. Então a gente também precisa daquela piada que faz a gente esquecer. A gente precisa um pouco daquela piada que nos deixa... Ai, meu Deus do céu, ai, que bom que eu vi uma coisinha leve, uma bobagemzinha só para me distrair. A gente precisa disso. O problema é quando a gente só fica nisso. Quando a gente só quer se distrair, quando a gente só quer esquecer. E a gente não olha para aquilo que a gente tem que mudar, que a gente tem que propor, que a gente tem que puxar. É por aqui que a gente tem que vir. Então, e fica muito mais difícil quando você tem no poder gente que não é educada, que é ignorante, que é criminosa, que flerta não com a ditadura, mas sim... não com a democracia, mas sim com a ditadura. É uma gente que é inimiga da evolução humana, é inimiga da evolução da sociedade. São pessoas que não conseguem conversar. Né? Uma pessoa que você fala, morreram pessoas por Covid, e a pessoa fala, e daí? E daí você não fala para ninguém. Para ninguém. Não é por Covid. Qualquer coisa. Não existe. Se você falar assim, se o José Couto falar para mim assim, Fábio, morreu minha tia. Eu falar, e daí? Você fala, você tá louco, Fábio? O que é isso? Como assim? Se você falar assim, não, o cara caiu do apartamento dele, morreu. E daí? Não, como assim? Poxa, Fábio, ele morreu. Então como é que ainda por cima, no meio de uma pandemia, de uma tragédia, a pessoa não só fala, como não se arrepende? No fim das contas, é isso, né? O Porta fez especial de Natal 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu escrevi todos esses especiais de Natal. Então, é o mesmo escritor que fez. É a mesma trupe que atuou. Nos 6 primeiros, teve discussão, teve conversa, teve pessoas gostando, não gostando. Ganhamos um Emmy internacional de melhor comédia do ano. Mas, no último, aconteceu alguma coisa. Que 5 pessoas se sentiram à vontade para pegar bombas e jogarem no lugar. O que mudou de 2018 para 2019 para as pessoas se sentirem à vontade de jogar bomba numa produtora de conteúdo que não incitou ódio, não incitou violência? O que fez essas pessoas estarem tranquilas, absolutas e falarem, eu vou pegar bomba, jogar, sair correndo e ir embora? E o cara sair, fazer um vídeo e falar, fui eu mesmo. Então, assim, o comando do país mostra que temos uma sociedade em que as pessoas, em que os ratos estão saindo dos esgotos. Bichos escrotos saiam do esgoto. Obrigado, Fábio. O ovo da serpente eclodiu, enfim. Então, Fábio, você está falando de tipos de humor e de como que se escreve, de como que às vezes você descompila o fígado, como que às vezes você aponta. A pergunta da Paloma tem a ver com isso. Como é que se escreve esse humor e como é que funciona esse tipo de escrita? Vai, Paloma. Oi, boa noite. Vou fazer aquela pergunta mais ouvida aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Nos últimos meses. Ai, primeiro, parabéns, Zé. O Zé está sabendo costurar aqui, ó. Primeira mediação, nota 10, hein? Ele está conseguindo costurar todo mundo, adivinhando aqui o que a gente vai falar. O pessoal tá pau da vida comigo, porque eu tô perturbando todo mundo aqui no WhatsApp, pedindo para antecipar as perguntas. Nossa, ele eu cagueto logo. WhatsApp ali, tá, ó, CDF, ele. Muito CDF, você. Ele é muito nerd, cara. Ele é muito muito nerd. né, cara? Professor de História. E, Fábio, boa noite de novo. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu vou tentar falar muito breve. Eu sou a Paloma, articuladora também da Bancada do Livro. Tem perguntas ótimas aí no Face, tem os outros articuladores também para falar, então a gente vai tentar ser breve aqui. Então, eu estava justamente pensando sobre essa questão da construção do humor, né? Você estava falando das questões sérias e, ao mesmo tempo, leves. E aí eu estava lembrando desses últimos memes também, coisas que a gente tem visto, por exemplo, aí do Crivella na cidade. O último meme que eu vi, que eu ri muito, foi a história do banho de mar liberado, mas sem estar liberado a areia, a galera aprendendo a fazer aquele salto, né? Então, já vem o meme, infelizmente, né? Sei lá, já vem aquele meme pronto. Infelizmente, os governantes viram assim uma piada pronta. Mas, assim, da cultura brasileira, do brasileiro e do carioca também, a gente tem essa capacidade de colocar humor em tudo. Mas na hora de escrever, e aí eu já trabalhei como roteirista também, eu não falei, eu sou professora de formação, sou orientadora educacional, e já trabalhei um tempo como roteirista, mas para aulas à distância, numa faculdade, era na verdade um consórcio de universidade. E aí eu via, na hora de você escrever o roteiro, às vezes você quer colocar alguma graça, e às vezes acham que o didático está totalmente separado disso, é uma coisa complicada. Então, eu queria saber de você o
que ingredientes você acha assim que não podem faltar para você construir humor? Porque assim, em meme, essas coisas, vem aquela imagem e tal, você faz a leitura. Mas na hora de você escrever, você como roteirista, o que você acha que não pode faltar para ter o humor, para dar essa pitada do humor? Olha, eu vou te responder aquilo que vai parecer óbvio, mas não é hoje em dia. Precisa ter graça. A verdade é essa. Precisa ter graça. Acima de tudo, você precisa fazer alguém rir. Esse é o olhar. Mas eu sinto que, assim, antes de qualquer coisa, você precisa rir da sua piada. Você precisa achar graça daquilo que você está fazendo. Você tem que construir aquilo que veio de dentro mesmo, assim, que você, se olhasse como espectador, ia achar divertido, ia gostar de consumir. Pensando na criação agora de piada mesmo, tudo que eu sinto que hoje há uma necessidade da lacração muito grande. Está todo mundo querendo lacrar em rede social, todo mundo querendo lacrar em todos os programas, em todos os lugares. As pessoas querem falar coisas para estar no Mídia Ninja, para estar no Quebrando Tabu. As pessoas querem falar coisas importantes. Todo mundo tem muito para falar, postam frases nas redes sociais. E é perigoso, muito perigoso isso para a comédia. Porque é isso, a comédia tem que ser engraçada antes de ser lacrativa. Então, o ideal é se você ter uma premissa engraçada. Se eu falar assim, eu quero fazer um sketch de humor, falar de racismo. Tudo bem, mas você não tem nada aí. Não, mas daí eu faço uma... Isso não quer dizer nada. Agora, eu falar de humor, dizendo que Deus preto aparece para um cara e fala, eu sou Deus. E o cara fala, tu é Deus? Sou Deus. Tu é Deus aonde? Opa, já tem uma coisa interessante aí. O cara é racista a tal ponto que ele não aceita Deus ser preto. Opa, isso já me interessa aí. Tem uma situação, tem uma premissa que pode ser cômica. Claro, pode ser dramática também, mas pode ser cômica. Então, a premissa inicial, a ideia de onde você parte, é bastante importante que ela já tenha humor nela. Porque se for só quero falar sobre homofobia, isso não é nada. Se quero falar sobre... E aí você tem a situação de um cara que... E aí, essa situação é engraçada, você já tem meio caminho andado. Na construção do texto cômico, eu, Fábio, tento sempre evitar aquilo que eu já vi antes, que eu já vi em algum lugar. Aquela piada que já foi feita. Aquela piada... E eu não estou dizendo nem aqui as piadas preconceituosas, não. Estou falando piada boba mesmo. Por que eu não escrevo a piada do pavê para comer? Ninguém aguenta ver a piada do pavê para comer. É um trocadilho que a gente já viu 1000 vezes. Mas trocadilho é engraçado? Pode ser. Tem trocadilhos muito divertidos. Mas esse a gente já está cansado. Então eu tento, sempre que vou criar alguma piada, criar alguma piada que ainda não foi feita, que eu não vi em lugar nenhum. Justamente para tentar me desafiar, me desenvolver ali. E a reação das pessoas, no fim das contas, o que me faz, por exemplo, escrever? Comédia tem uma coisa meio de... A comédia ela é muito mais violenta do que o drama, por exemplo. Porque numa comédia você pode matar, você pode dar tiro, e as pessoas não ficam com pena, porque na comédia, inclusive, se as pessoas têm pena do que você escreveu, já não é mais comédia. Porque o primeiro sentimento tem que ser a graça. A pena, acho que talvez seja o oposto. Então, na comédia, a gente não sente pena de dor. O cara sente dor. O cara vai abotoar o zíper da calça. Se ele abotoa junto a genitália dele, deve ser a pior dor do mundo. Mas a gente assistindo faz... Caraca, acredito! Porque a gente não sente a dor dele. Então é um pouco isso. Então a comédia tem essa coisa violenta. E a comédia, o que me tira muito do meu eixo é a raiva. Sempre que eu estou sem saber o que escrever, eu penso assim, o que me dá raiva? O que me irrita? Me irrita, então trânsito me irrita. Então vou escrever sobre trânsito, porque eu já parto de um lugar que está em ebulição, que é a raiva. A raiva mexe a gente. A raiva engaja. Então tudo que me irrita, eu já parto da água meio fervendo. E eu não tenho que esperar a água entrar em ebulição. Então, eu acho
Isso é uma boa dica, assim, se você quer colocar humor, vá para a raiva, vá para o lugar do que te irrita, porque as Judites podem fazer a gente extravasar um humor natural. Porque, assim, lógico, eu quero cancelar minha linha e ela não consigo cancelar minha linha, a graça não é, então, eu ligar para o Procon e entrar com uma ação contra. Isso não tem graça, é a realidade. A graça é eu ligar para cancelar minha linha, não consigo cancelar minha linha, e aí daqui a pouco já tô eu de barba, mais velho, tentando cancelar minha linha, ou com o filho, com o neto. É a gente Já tô até rindo aqui. exagerando a situação do cotidiano, né? Então, Porchat, a gente vai seguir, porque tem muita gente para perguntar. Falar para tu que a gente está com umas 12 perguntas do chat, para ter E noção. estamos acabando, A gente não, eu já falei que são 6 horas de programa. Então, eu vou seguir, na verdade, para Carol fazer a próxima pergunta, e não vou falar muito, não. Vou tentar. Vai, Carol, manda. Não vem falar que está acabando, não. Boa noite. Tudo bem, Carol? A casa é sua, fica à vontade, bem-vindo. Eu sou a Caroline Guedes, eu sou mais uma das professoras de história do grupo aí, junto com o Igor e com o Zé. As minhas pesquisas, né, sempre perpassaram a busca do povo preto por cidadania. E é impossível hoje eu estar à frente de Porchat e te ver como uma pessoa que está mostrando que reconhece seus privilégios, né? Mas tem postado bastante coisa, tem sido muito ativa na questão das redes sociais. O Papo de Segunda é um programa que também fala muito sobre essas questões, principalmente porque é uma aula toda segunda com a Emicida, né? Pô, a Emicida e o Francisco Boas são duas pessoas inacreditáveis, né? Mande beijo, mande beijo. Pode deixar. E... assim, Fábio, eu virei a louca de investigar a rede social para ver o poder efetivo dessas manifestações antirracistas. Em primeiro lugar, eu observei, óbvio, né? Eu acompanhei todas as lives da Nina na semana que ela ocupou seu perfil, como de todas as outras pessoas, né? Algumas pessoas também fizeram esse movimento, como Paulo Gustavo cedeu para a Djamila, o Marcelo Serrado para o Rodrigo França. E assim, primeiro eu percebi que quando você começou a postar coisas antirracistas, os seus 5,8 milhões de seguidores comentavam muito menos do que nos seus outros posts. Se nos seus outros posts tem cerca de 1.200 e 1.500 comentários, nesses antirracistas, ou no post da Nina, né, que é o único que está no feed, a gente tem 300 comentários. Por outro lado, a visualização das lives também é infinitamente menor. E aí minha pergunta nem é acerca disso, assim, é só para a gente refletir um pouco se realmente é efetivo e se realmente as pessoas querem ouvir uma mulher preta falar. Porque, assim, como você falou hoje, as pessoas gravam Fórmula de Bhaskara e as pessoas que querem conhecer uma mulher preta, essas mesmas pessoas, por exemplo, procuram no YouTube como fazer cebola do Outback. Então, assim, eu costumo falar Adorei isso. É impossível você não ir procurar sobre Black Money, e a Nina Silva é uma referência. Então, assim, são pessoas que não querem ouvir. Então, até que ponto é efetivo? E eu quero dizer que eu, seguidora de páginas pretas, né, tô vendo muitas críticas a você em relação ao post do Racista em Desconstrução, mas que eu, particularmente, achei muito efetivo. Porque quando você fala de machismo, eu acho a mesma coisa, assim. Eu acho que você tem que falar para os seus, porque e continuando essa questão da Nina, ninguém quer ouvir a Nina. As pessoas estão ali para te ouvir, né? Então, por isso eu acho importante você dar esse alerta para as pessoas e dar esse feeling. Mas aí eu queria saber qual o papel do Fábio, comediante e ator e privilegiado, e um artista completo, mas também um indivíduo na sociedade que a gente vive racista, né? Qual o papel do Fábio? E eu queria dizer, eu esqueci de falar, mas essa situação que eu comparei da Nina e das pessoas que ocuparam o perfil, ela é perfeita com o vídeo do Porta dos Fundos, com a nota de repúdio, né? Porque, gente, é perfeito. Leva tiro para me ver, sabe? Inacreditável, né? Então, eu concordo super com você. Foi inclusive por isso que eu fiz como teste, assim,
a Nina me procurou e eu estava nessa dúvida se valia a pena ou se não valia. E eu falei, deixa eu ver como teste, não só porque a Nina é foda, mas porque eu queria ver o que acontecia ali 3 dias. E a sensação que me deu foi ótima, a experiência foi ótima, as pessoas tiveram contato e tal, mas a sensação que me deu é que eu, como artista, homem, branco, ali, comediante, essa pessoa que as pessoas conhecem, eu sou mais efetivo entrevistando a Nina numa live do que deixando a Nina lá. Eu acho que é importante também ter a Nina lá ocupando. Não acho que foi... Fábio, te interromper. As pessoas entravam e falavam assim, cadê o Porchat? Aí, tipo, a live explodia, né? Entrava, 2000, quando começava. Aí, cadê o Porchat? Cadê o Porchat? Aí, tipo, o Porchat não aparecia, a live ia para 300. Porque no fim das contas, tudo bem, as pessoas também iam para isso, para ver isso. Por isso que eu comecei a sentir que talvez seja mais importante eu dar voz de braço dado e mais efetivo do que eu só falar, então vai lá, assume aí, vai lá, Carol, assume aí. Porque as pessoas vão lá, se a pessoa me olha falando e eu fazendo piada, e eu rindo, e eu brincando, então o que eu pensei? Eu preciso estar mais atento para fazer mais lives com gente preta, que esse assunto entre em pauta não só com gente preta, com gente branca também. Por isso que eu acho que essa campanha do racismo, um racista em desconstrução, eu achei ela muito positiva. Assim, eu vi pouca repercussão, porque eu, por acaso, estava toda uma semana meio enlouquecida, então eu parei pouco para ver as coisas das redes sociais, mas eu vi que houve uma certa repercussão negativa, mas houve positiva, teve de tudo um pouco, o que eu já achei ótimo. Primeiro que eu já achei legal que a repercussão negativa não foi de cara cancelamento, foi propositiva, foi conversa, foi entendendo que ali havia uma intenção. Mas o que eu tenho aprendido é que o povo preto não inventou o racismo. O povo preto é o maior prejudicado com o racismo. O povo branco se beneficia com o racismo. Por que o povo preto tem que se meter e resolver o racismo? Quem tem que resolver o racismo é o povo branco. Então, o povo branco tem que falar entre ele sobre isso, ele tem que inventar uma campanha Muita gente falou assim, mas por que não consultou preto para falar? Eu falei, porque os pretos já estão preocupados em não morrer. Eu não queria ser arrogante, mas uma das discussões que eu tive hoje sobre o seu post foi isso, assim. Porque eu falei, tipo, cara, mas eles que se resolvam. Tipo, ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Mas é exatamente isso. E eu acho que, lógico, talvez pudesse ser um pouco mais assim, pudesse ser um pouco menos assim. Talvez uma foto... Eu vi alguém falar assim, mas parece que ele tá se vangloriando de ser racista. E eu falo, talvez possa passar essa informação, mas eu acho muito louco eu, Fábio, querer me vangloriar de ser, é uma vergonha ser. Mas aí fala que é corajoso. Eu até acho que, eu não estou nem falando de mim, não, estou falando, acho que artistas falarem que são racistas num país que tem uma educação tão baixa, que entende tão pouco. Eu escrevi para uma coluna do Estadão, tipo em 2013, falando que eu era racista, que todo mundo era racista, e eu recebi um monte de gente falando, seu racista, seu merda, você não tem vergonha de falar isso. As pessoas nem atingem o que eu estou tentando dizer ali. As pessoas já vão direto para o básico, como se eu estivesse enaltecendo o racismo. Então, enfim, eu acho que uma campanha como essa, branco fazendo, branco mostrando as caras, branco tentando resolver isso, eu acho super positiva, com erros. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa ali, mas eu recebi um monte de WhatsApp de preto falando para mim, parabéns, legal, vai também por esse caminho. Você falou isso, muito legal, mas também tem isso aqui, que é ótimo para orientar. Porque se a gente ficar ali com medo de não poder falar, porque vai tomar pedrada, a gente não vai falar. Se o branco achar que vai ficar tomando porrada, que não pode falar, se o branco continuar com aquela ideia, não tem lugar de fala, claro que tem, você é racista, você tem muito lugar de fala, inclusive você é o que está provocando isso. Por isso que eu acho interessante que tenha essa campanha com as suas questões ou não estou dizendo que é uma campanha perfeita, mas eu acho que tem um monte de coisa legal ali, acho que tem um monte de questão boa, inclusive para o homem branco ouvir e falar, olha, falei isso e não é isso que fala, tá bom, entendi isso. Claro, podia ser uma campanha completamente equivocada, podia ser uma campanha que falasse White Lives Matter, e vocês iam falar, pelo amor de Deus, gente, aí não pira não, gente branca, não fica louco não. Podia ser uma campanha contra o racismo reverso, é uma coisa louca. Mas como é uma campanha, pensando isso, aí me pensando como artista, eu tenho que botar a cara, eu tenho que falar.
eu tenho que botar não só nas redes sociais, mas me usar como ponte mesmo. Então, nos meus programas, eu poder falar no Papo de Segunda, esse ser um assunto não só do Emicida, mas dos outros 3 brancos que estão lá se colocando, de poder, no Que História é Essa, Porchat, chamar gente preta para contar história que não tenha nada a ver com racismo. Vamos parar de chamar preto só para falar de racismo. Vamos chamar preto para falar do tempo. Vai chover hoje? É mesmo? Que coisa boa. Então, como é que a gente faz no Porta dos Fundos para ter roteirista preto? E não tinha. Olha que engraçado. Porta dos Fundos desconstruidão, não tinha. Opa, agora já tem. Agora tem uma mulher preta, tem um homem preto, tem gay. Epa, olha que bom. Olha a gente mudando. Olha a gente tendo diretor preto, tem. Olha a gente tendo atriz preta, tem. Precisa de mais. Lógico que precisa de mais. Mas é isso. É fazendo em ação também. Falando, eu vou fazer. Porta dos Fundos vai fazer um sketch, figuração, tem que ser metade preta. Não importa. Ah, mas não, o que é figuração? Lógico, que as pessoas precisam... O Brasil, metade é preto, que história é essa? Mais da metade até. Mas como é que a gente só tem gente branca passando atrás? Não. Então é a gente colocando em ação. É isso. Minhas propagandas que eu faço. Tá lá na conta. Metade da figuração tem que ser preta. A gente tem que botar gente para dentro. Tem que botar para trabalhar, tem que botar para aparecer, tem que normatizar. Alguém outro dia falou assim, era um sketch de céu, e aí tinha metade da figuração era branca e metade era preta. E alguém falou assim, nossa, mas tá esquisito. Eu falei, exatamente por isso que precisa ter metade preta, porque não pode ser esquisito. No céu tem metade de gente preta. A gente não pode olhar uma mesa com todo mundo de branco, branquinho, e achar que isso é o normal. A gente as pessoas já acham normal que Deus é branco, que Jesus, nascendo no meio do Oriente Médio, é sueco. Imagina se a gente achar que no céu também só tem branco. Então é um pouco isso, assim, tentar transformar em ação. Então eu como artista, eu como criador, como dono de uma empresa, como tendo o poder não só do homem branco, hétero, mas também da minha classe, da minha classe alta, do meu posicionamento como artista, por já ser conhecido, por ter seguidores, é transformar isso. Como é que eu acho gente preta para estar junto? Como é que eu entendo que mundo é esse? Como é que eu consigo botar no meu trabalho isso? Como é que eu me associo a essas pessoas? E é isso que vai abrindo porta, é isso que vai abrindo lance, porque daí é um discurso muito louco esse de dizer, não tem comediante preto famoso, mas tu não deixa nenhum ser famoso, não vai ter nunca. Aí é um labirinto que não há saída. Você precisa ter, primeiro que tem, mas não tem. Não tem, então faz ter. Então abre a porta. Aí daqui 10 anos vai ter. Aí o próximo que vier não vai ter essa desculpa para dizer, não tem, não tem. Entendeu? Não é que não tem ator preto. Não tem ator preto? Então realmente você tem assistido umas novelas bem esquisitas. Muito esquisita, né? Tem novela que se passa no Egito que todo mundo é branco, então tem umas coisas esquisitas. Enfim, agora, só uma coisa interessante. Você falou da questão do vídeo Deus. Eu sempre usei esse vídeo nas minhas aulas de história para poder desconstruir uma série de coisas. Foi um dos primeiros vídeos que eu vi do Porta. E eu acho que, assim, já que a gente está falando de lugar de fala, a bancada tem muito disso. A gente tem uma multiplicidade muito grande. Eu acho que a gente tem que dar lugar de fala para todas as pessoas em vários lugares. Inclusive, eu vou te pedir para você falar com o Emicida para vir aqui também para falar com a gente, porque aí a gente tem um lugar de fala também no Emicida. Olha só, a Carol já está mandando coraçãozinho. Justo. Passa o contato que a gente conversa com ele. Vou mediar, nem vem. A Carol já tá brigando pra mediar. Então pronto, já tá tudo dado. Tu fala com o Emicida, a Carol media, todo mundo fica feliz. E o Gledson, que ainda não perguntou, vai ser a nossa próxima pergunta agora, que a gente já está se encaminhando para a nossa última parte, que a gente vai atrasar um pouquinho, uns 40 minutos a mais, não, sacanagem. Vai, Gled, é tu. Fábio, boa noite. Estou falando aqui boa noite. Vou ser o mais sucinto possível, porque exatamente, daqui a pouco só tem 5 horas para você falar. Meu nome é Gledson Vinícius, sou um dos articuladores aqui da bancada do livro. Fico imensamente feliz de compor essa ação que nasceu exatamente para combater o obscurantismo. E se no final das contas a gente falar do que a gente está conversando desde o princípio, é sobre isso. É sobre o quanto a gente precisa evoluir enquanto sociedade. Uma sociedade que é capaz de eleger quem a gente elegeu, para a cidade do Rio de Janeiro, para o Estado e para o país. Né? A bancada do livro ela nasce num contexto de censura. Você tem uma idade muito próxima à minha, e eu estudava na escola o contexto do momento de exceção que esse país viveu e tal, e eu tinha alguns professores
que falavam da censura e tal. Esses professores de história, igual o Igor, igual o Zé, que, enfim, se tatuavam e tudo, falando daquele momento difícil que lutaram e tal. Eles falavam, inclusive, que fizeram parte do movimento, que lutaram, que fizeram contra a cultura e tal. Só que eu sempre imaginei que isso era história, mas a história é cíclica demais, né? E no ano passado eu estava na Bienal quando o Marcelo Crivella censurou um livro lá com conteúdo LGBT. E a partir daquele momento a gente entendeu que precisávamos nos entrincheirar para combater esse obscurantismo. E aí, essa semana, a gente tem um discurso do nosso posto Ipiranga, porque a gente tem um posto Ipiranga, infelizmente, dizendo que vai fazer uma taxação aos livros, que é um produto elitista. Além dele conhecer muito pouco sobre esse país e sobre quem consome livros, e achar que, por ser elitista, precisa ser mais elitista ainda, ele disse, combatendo tudo que ele estava falando, que o governo vai dar livro aos pobres. E aí a minha pergunta vai nesse sentido. Que tipo de livros você acha que esse governo daria aos pobres, Porchat? E outra coisa, você imaginou que a gente ia viver momentos como esse, de tão baixo... Não imaginei, inclusive, outro dia eu falei, ai meu Deus do céu, que atraso da minha vida. Eu já não bastasse os atrasos da nossa sociedade, a gente agora tem que resolver isso. A sensação que me dá é que lá se foi minha vida. Lá se foi aquilo que eu tinha mais aqui, esse restinho de vida para trilhar uma coisa boa, agora eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo, para olhar para trás e ficar lutando contra um beócio que quer voltar para 64. Isso é parar um trem que está em caminho, a sociedade que está indo para frente, para voltar e resolver coisas que, peraí, meu querido, a gente já estava falando de outro assunto. Então a sensação é assim, desperdício da minha vida. Que dirá da vida de tanta gente que morre? Que livros que ele daria para a população? Primeiro que eu já acho, se ele dá livro para a população, provavelmente... como chama do Hitler mesmo? Mein Kampf, Minha Luta, né? Mein Kampf. Esse aí, com toda certeza. Eu acho que dependendo... Só para constar, desculpa por estar te interrompendo, mas ele já disse que o livro de cabeceira dele era o livro do Ustra, tá? Só para constar. É verdade. É um país onde ele tem um presidente que exalta um torturador. Uma pessoa que... O Olavo de Carvalho, né? O guru. Muito... É difícil, né? É muito louco isso. Eu sinto que o livro é uma realidade, assim, né? É muito sintomático quando o cara fala que livro é de elite, porque é mesmo. No Brasil é de elite, porque o Brasil é um país que as pessoas não leem. Porque não sabem. 2, porque elas têm que acordar 3 da manhã para cuidar da família, para deixar o filho numa creche, para ir para trabalho, para voltar às 8 da noite, para fazer o jantar, dormir. Vai ler que horas, realmente? Um povo que vive para trabalhar e trabalha para viver é um povo que realmente não tem. Eu ler é um luxo, é o meu luxo. Né? Luxo no Brasil é ter esgoto, é ler livro, é saber escrever um artigo, é isso que é luxo no Brasil. Então é uma loucura realmente uma pessoa falar uma coisa dessa da forma que ele falou e para onde ele estava direcionando essa fala, né? E é mais loucura ainda isso ser verdade. Livro no Brasil é de elite. E quando, na verdade, o livro é aquilo que faz a cabeça abrir, é aquilo que faz de onde vem o conhecimento. Porque tudo bem, agora vem do Google, mas é do livro que vem as informações que a gente respira quando a gente é criança, é aprendendo a ler e escrever que o mundo se abre e toma outra proporção. É dos livros que a criatividade para desenvolvimento de novas tecnologias saem. Isso é muito louco. A gente de dentro de 20 mil léguas submarinas que a gente tem a ideia de fazer um submarino. É o mundo mágico da criatividade que faz a gente pensar que então é possível. É possível que a gente consiga fazer isso porque alguém já imaginou e escreveu sobre isso. E a gente vive numa sociedade que abafa a criatividade, que pega a criatividade. Todo mundo tem que ser nota 6.
todo mundo tem que se passar de ano. Não, quando, na verdade, a criatividade, quando a gente é criança, em que momento que a gente para de desenhar? Em que momento que a gente para de brincar de alguma coisa? É no momento em que falam, agora você não é mais criança para isso. O mundo real é o mundo em que você não pode ser criativo. Quando, na verdade, criatividade não é ser artista. Criatividade é para você pensar aquilo que ninguém está pensando, é dar uma solução para um problema que ninguém teve. Então, que ninguém teve essa solução, é você conseguir o jeitinho brasileiro tão malfadado e tão criticado, é criatividade. O brasileiro, o jeitinho brasileiro, a favela é criatividade. Como é que as pessoas fazem aquilo, né? Que pessoas são essas que não têm água, não têm esgoto, não tem casa, não tem onde morar, não tem quarto, não tem cama, mas quando vê, tem. Tem tudo isso porque é às custas dessa criatividade do povo brasileiro, que é tão criativo que as pessoas sobrevivem. Então, para mim, o livro é a porta da criatividade que não é a nossa natural, porque toda criança é criativa de um modo geral. Mas o livro é aquilo que diz para todo mundo, a gente pode isso, e a gente pode aquilo, a gente pode absorver isso, a gente pode pensar isso, a gente pode pensar aquilo. Livros de todos os tipos, de todos os jeitos. Não só os livros, a gente está falando pode falar de livros, Dom Casmurro, podemos falar de Dostoiévski, mas vamos falar de Harry Potter, vamos falar de Berenice Detetive, vamos falar do Menino do Dedo Verde, vamos falar desses livros que fazem a nossa cabeça voar para outros lugares e nos permitem ser quem a gente quer ser, né? Eu estava lendo um artigo do Luiz Schwartz na Folha, e só para ampliar aqui o nosso leque, para todo mundo que está nos ouvindo, eu acho que tem mais de 100 pessoas só no nosso Facebook nesse momento nos ouvindo, nesse artigo ele está dizendo lá que na mais recente Bienal do Livro do Rio de Janeiro, da qual participaram 600 mil pessoas no ano passado, grande parte era da classe de jovens da classe C. Na FLUP, Festa Literária das Periferias, os dados são ainda mais eloquentes. Do público total do evento, 97% se declararam leitores frequentes de livros. 51% têm entre 10 e 29 anos. 72% são de não brancos e 68% pertencentes às classes C, D e E. Então, esse movimento, Porchat, que o nosso ministro está fazendo, é porque eu acho que ele está percebendo que as periferias, que os subúrbios, que as favelas estão começando a acessar esse suporte, suporte transformador. E é por isso que a bancada do livro se bota contra veementemente o aumento, a taxação de qualquer tipo de imposto. Porque no momento que a gente está começando a fazer essa virada, empoderar de conteúdo, ter retórica, ter poder e lugar de fala, a elite está começando a entender que... A Casa Grande pira, né? Precisa cercear esses direitos. Então, assim, não vai haver retrocesso e a gente quer contar muito com você nessa militância também. Isso com toda certeza. Não adianta, não tem como impedir. Não há. A pedra está rolando ribanceira abaixo, ninguém segura. Não há como impedir mais a luta por igualdade de gênero, não há como impedir mais a luta antirracista, não há como impedir a luta contra a homofobia, não dá. Esses animais até tentam, mas não tem como. A sociedade unida é mais forte. O Écio Salles fazia uma fala fundamental para encerrar aqui, Zé, que é isso. Eles vão tentar barrar a gente. O Écio Salles é o criador da FLUP, mas já é tarde demais, porque isso aí. Eles não vão conseguir. Esse Brasil já é um Brasil diferente. Obrigado, companheiro. Imagina, obrigado a vocês. Então, Porchat, a gente já está encaminhando para uma parte final, e aí é só... Primeiro eu quero fazer uma consulta jurídica a você rapidinho, uma pergunta bem boba. Copiar 2/3 do seu programa configura plágio? Olha, acho que para o GNT configura sim. Porque assim, eu tenho um programa aos sábados chamado Sala dos Professores, tá? Que tem quadro aqui, que tem caneca. E aí, como é que funciona esse programa, cara? Porque eu acho que a ideia do Que História é Essa, Porchat, é tão boa, que na hora que a gente imaginou fazer um programa para poder falar de política pública, para poder falar de boas práticas, para poder trazer professores da rede para falar, cara, a gente chegou e falou assim, cara, a gente tem que perguntar uma história engraçada, emocionante, que aconteceu com o professor dentro de sala de aula. Aí chega no final, a gente fala assim, a gente vai fazer as perguntas
Perguntas chaves que poxa, qual o livro predileto que você leu? O que você faz? Então, assim, a gente no Sala dos Professores, a gente acaba fazendo 2/3 do programa muito semelhante ao que história é essa, porque a ideia é Mas tá sensacional. autorizado, eu autorizei, pronto. Então tá ótimo, está gravado essa live, tá tranquilo, não podem mais me processar. Ouviu, GNT? Perderam. E aí, pessoal, Porchat, o que a gente tem agora para a gente encaminhar essa última parte da nossa entrevista? A gente vai tentar fazer mais ou menos o que história é essa, Porchat, contigo, com algumas perguntas que estão no Facebook, Boa. porque a gente está com mais de 30. E aí, assim, eu já vou avisar o seguinte, que a gente vai te perturbar posteriormente. O Igor te perturba já, tem seu telefone, se deu mal, não pode dar o telefone para o Igor. Pois é, eu O não Igor dei. não tem noção, ele é um cara chato. Esse cara liga para todo mundo. E assim, não quero nem saber, o pessoal da mídia vai ficar pau da vida comigo, eu vou vender a live de daqui a 2 dias. A gente vai falar com o Lázaro Ramos daqui a 2 dias, porque o Igor cavou também, cara. Esse Boa, moleque, o Lázaro é esse moleque maravilhoso. é sinistro. E é o nosso trator que perturba todo mundo. Nosso trator. Então, Lázaro Ramos, sexta-feira. E aí, assim... Cara, você vai falar de semana que vem, na sexta-feira também, cara? Não pode dar spoiler, não. Vai dar spoiler para outra sexta? Sexta-feira que vem tem Juca Kfouri e Zé Trajano ótimo. pra gente falar de futebol. Futebol e religião se discute, sim. O nome, e você falou futebol, religião e política não se discute, a ideia é a gente falar, o nome do quadro vai ser futebol, política e religião se discute, sim. Boa. E a vibe é essa. Então, assim, a gente vai tentar fazer, bem rapidamente aqui, algumas perguntas do chat para a gente conseguir fazer... Manda que eu vou responder rápido para conseguir... Porque você acha que eu vou dormir? Eu vou entrar numa outra live, amigo. Vai. Desculpa. Então, assim... A pergunta, eu vou fazer 2 perguntas somente, só para o pessoal não matar a gente e não reclamar muito, e a gente vai fazer o seguinte, o Igor vai te encher o saco depois para você responder e a gente passar. Então, já te perturba mesmo. A primeira pergunta é a seguinte, não, essa aqui é pesada, eu não vou conseguir fazer nenhuma do chat, porque é tudo muito elocubrado. Minha esposa botou eu não vou achar. Igor, faz a última pergunta você, por favor, então, porque eu vou me perder. Porchat, tá bom. Eu me sinto a Marília Gabriela quando eu estou fazendo live. O que significa a bancada do livro para você nesse momento de obscurantismo e de negacionismo no Rio de Janeiro? O que significa para o Porchat? É resistência. Eu acho que é luta. Eu acho que é inacreditável que não tenham mais bancadas do livro por aí e que elas não sejam incentivadas. Sinto que bancada do livro é feita... não para elite, é feito para todo mundo. Todo mundo deveria ter a sua bancada do livro, inclusive. Eu sinto que cada vez mais um evento, um projeto como esse se torna necessário num país em que tantas vozes estão tentando ser caladas. Não, tantas vozes estão sendo caladas e estão sendo abafadas. Então, num momento como esse, a bancada do livro se torna imprescindível para a gente ter um país que é o país que a gente queria, né? E não esse troço que a família Bolsonaro está transformando o nosso país. Se eles têm a bancada da bala, da Bíblia e do boi, a gente responde com livros, né? Que a gente tem uma linda primavera. Boa. É isso aí. Obrigado, Porchat. Obrigado a vocês. Demais pelo tempo. E a criança mais linda ali, nosso meu Deus. Famoso tratorzinho Igor, que perturba todo mundo. Foi muito legal e a gente pôde falar um pouquinho sobre obscurantismo dos nossos tempos, a gente pôde brincar um pouquinho, pôde rir, pôde se divertir, e eu acho que a proposta justamente é essa, a gente tentar de uma maneira mais leve, compreender que a gente tem armas sim para lutar, quando a gente consegue se empoderar e a gente consegue efetivamente falar pela educação, pela cultura, o caminho. A gente tem a chave, tem o caminho. Agora é a gente tomar esse caminho e, como o Igor fala, meter o dedo na cara e falar assim, agora é a nossa vez. Boa. Carol, qual o nome dessa criança mais linda e fofa? Joaquim. Joaquim, um abraço quentinho do Olaf para você. Ele ama. Sensacional. Um beijo, gente. Também quero. Tchau, tchau. Obrigado, Fábio. Valeu, Porchat. Valeu, Porchat. Muito obrigado.